Resistência à insulina. Se você tem algum tipo de diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, você já deve ter ouvido falar desse termo. Mas o que é de fato resistência à insulina? Por que ela acontece? Será que é uma coisa boa ou ruim? É justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo. Mas, antes de nós começarmos o conteúdo de fato, queria te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, ativar as notificações para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos que nós vamos compartilhando aqui ao longo da semana sobre saúde, exercício físico e principalmente diabetes. Vamos lá! Antes de nós entendermos o que é resistência à insulina, nós precisamos entender primeiro o que é insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas que tem como uma das suas principais funções, não é a única, mas é uma das suas principais funções, transportar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. Bom, eu disse aqui que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. Pessoas com diabetes tipo 1 não conseguem mais produzir esse hormônio. O pâncreas não consegue mais produzir insulina. Por isso, elas precisam aplicar insulina. Por isso, a glicose de quem tem diabetes tipo 1 começa a subir de forma muito rápida, porque não tem insulina para pegar essa glicose e levá-la para dentro da célula. Por isso, mais uma vez, pessoas com diabetes tipo 1 precisam fazer o uso de insulina, precisam aplicar, injetar insulina, justamente porque não tem a produção desse hormônio. Já pessoas com diabetes tipo 2 têm a produção de insulina, o pâncreas ainda produz insulina, porém elas desenvolveram uma resistência à insulina e por isso a glicemia começa a aumentar. E o que seria essa resistência à insulina? É quando a insulina não consegue mais fazer o papel dela de transportar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. O corpo se torna resistente, ele bloqueia, digamos assim, essa ação da insulina. E aí a glicose vai se acumulando na corrente sanguínea porque a insulina não está dando conta de transportá-la para dentro da célula por causa dessa resistência à insulina. Thales, e por que isso acontece? Por que o corpo se torna resistente à insulina? Isso acontece principalmente como um mecanismo de proteção. Proteção, Thales? Isso mesmo, um mecanismo de proteção. Quando você tem hábitos ruins, principalmente hábitos alimentares ruins, você começa a consumir muita glicose, principalmente vindo de carboidratos refinados, de açúcares. E essa glicose ela precisa ir para algum lugar. O nosso corpo tem que guardar ela, transformar ela em alguma coisa para ser armazenada. E existem duas possibilidades. Ou ela é transportada para dentro da célula para ser usada como fonte de energia, ou ela é transformada em gordura e armazenada ali no nosso tecido adiposo. E o que acontece quando você tem hábitos ruins, principalmente hábitos alimentares ruins, é que vai entrando muita glicose, a insulina começa a transportar essa glicose para dentro da célula e a célula começa a ficar abarrotada, ela começa a ficar cheia demais de glicose. E para que ela não, digamos, exploda, para que ela não sofra danos maiores devido a esse transbordamento, a estar cheia demais, ela cria uma resistência à insulina, como um mecanismo de proteção. Basicamente, olha, eu estou cheia, já não cabe mais nada aqui, tranca essa porta, não deixa a insulina empurrar mais nada aqui para dentro, porque eu já estou entupida. É o que nós chamamos de fenômeno do transbordamento. Isso acontece principalmente quando eu tenho hábitos ruins, não só alimentares, tá bom? A alimentação contribui de forma significativa para isso, porque é onde nós ingerimos a maior quantidade de glicose. Porém, sono ruim, altos níveis de estresse e ansiedade, sedentarismo, tudo isso contribui para que nossa resistência à insulina aumente de certa forma. Por isso, quem tem diabetes tipo 2 não se torna diabético tipo 2 do dia para a noite, em questão de 1 mês ou de 2 meses, porque leva anos para que essa célula vá se
abarrotando, para que essa célula vá ficando cheia. E aí o que acontece? Ela fica um pouquinho cheia e aumenta a sua resistência à insulina. Aí o corpo vai lá e produz mais insulina para poder empurrar mais glicose para dentro dela. Ela fica mais cheia ainda e aí aumenta de novo a sua resistência à insulina. Aí o corpo vai lá e produz mais insulina ainda para conseguir transportar mais glicose. É como se o corpo fosse contratando cada vez mais funcionários para pegar a areia e jogar ela dentro do caminhão. Então, o corpo fecha as portas do caminhão, tem um funcionário, que é a insulina, transportando a areia, a glicose para dentro do caminhão. Aí o corpo vai lá e coloca uma lona, aí o que a célula vai lá e coloca uma lona, e aí o que o corpo faz? Ele vai lá e contrata mais 2 funcionários para tirar a lona e colocar mais areia. Aí a célula vai lá e coloca a lona novamente, o corpo vai e contrata mais 3 funcionários para tirar a lona e para jogar ainda mais areia. E essa batalha vai acontecendo ao longo de anos, até que o corpo ele não aguenta mais produzir insulina para poder combater essa resistência à insulina, ou seja, não consegue mais contratar funcionários, e aí se desenvolve o quadro de diabetes tipo 2. Porque, já não aguento mais produzir insulina, já não aguento mais liberar insulina, a resistência à insulina está muito grande. E aí a glicose começa a se acumular de forma significativa. Você vai ver muitas pessoas falando por aí que quando você tem altos níveis de resistência à insulina, a sua célula entra em inanição, ela está morrendo de fome. Por quê? Porque aumenta a resistência à insulina e aí não tem glicose entrando dentro da célula. E na verdade não é isso que acontece, é justamente ao contrário. Tem tanta glicose dentro da célula que ela acaba aumentando a resistência à insulina para não sofrer danos maiores, certo? Bom, esse é o mecanismo de resistência à insulina que causa a patologia do diabetes tipo 2. Porém, existe uma resistência à insulina que é uma resistência à insulina natural e saudável. Como assim, Thales? Bom, imagine que você está na academia se exercitando. Naquele momento, quem está precisando de mais energia no seu corpo são os seus músculos e o seu coração. Consequentemente, estes órgãos se tornam mais sensíveis à ação da insulina, enquanto outros órgãos se tornam mais resistentes, como por exemplo o caso de todos os órgãos do processo digestivo. Naquele momento você não está precisando fazer digestão, os seus órgãos digestivos não estão precisando de energia. Então a resistência à insulina naqueles órgãos aumenta, e a sensibilidade à insulina nos músculos aumenta também. Para que essa glicose que seria para os órgãos digestivos possa ser desviada para os músculos e eles possam ter energia. A mesma coisa acontece após as refeições. O músculo aumenta a sua resistência à insulina, porque naquele momento ele não precisa de energia. Quem está precisando de energia são os órgãos digestivos. Então, os órgãos digestivos aumentam a sua sensibilidade à insulina, para que eles possam ter energia para fazer a digestão. Essa é uma resistência à insulina natural e saudável, que acontece em vários órgãos do corpo ao longo de todos os dias. Em momentos do dia, nós temos órgãos que estão mais resistentes e órgãos que estão mais sensíveis à insulina, para que essa flutuação energética possa ser equilibrada, para que possa ir energia para os órgãos que estão precisando naquele momento e para que possa, digamos assim, faltar ou não mandar energia para os órgãos que realmente não estão precisando. Então, a resistência à insulina é esse processo da célula aumentar a sua proteção ou diminuir a força da insulina de transportar a glicose lá para dentro. E ela pode acontecer de duas formas. De uma forma patológica, que foi aquela primeira forma que eu expliquei, onde a célula já está cheia, já não consegue mais suportar a glicose, e aí essa resistência à insulina vai aumentando como um mecanismo de
proteção, ou de forma natural, como acontece no caso da alimentação e do exercício, da digestão e do exercício, onde existe essa mudança nos órgãos para poder direcionar o gasto e o consumo de energia. Então essas são os dois mecanismos de resistência à insulina que nós temos. E ela se desenvolve não só por causa da alimentação, a alimentação tem um peso muito grande nessa balança, mas não só por causa dela. Por exemplo, dormir mal produz uma série de hormônios, como cortisol, adrenalina, que são hormônios responsáveis por aumentar a nossa resistência à insulina em diversos outros órgãos. Eles vão lá e falam para a célula, olha, não dormiu bem, a coisa não tá bacana aqui, nós somos hormônios do estresse, aumenta a sua resistência à insulina, não gasta muita energia hoje, porque a coisa não tá legal. Então, o sono também é um mecanismo que faz a resistência à insulina aumentar como um mecanismo de proteção. Porém, numa balança, a alimentação tem grande peso para o desenvolvimento da resistência à insulina patológica, como é o caso do diabetes tipo 2. E não pense que só porque pessoas com diabetes tipo 1 não produzem insulina, que elas também não podem ter resistência à insulina. Isso também pode acontecer com pessoas com diabetes tipo 1. Imagine que você tenha diabetes tipo 1 e tenha péssimos hábitos. Você come totalmente errado, muito carboidrato refinado, muito açúcar, muita gordura insaturada, gordura vegetal. Tudo isso você vai precisar aplicar insulina para poder consumir isso. E aí o que o corpo vai entender? Olha, essa pessoa está exagerando, está vindo muita glicose, muita energia aqui para dentro dessas células, a gente não aguenta mais, aumenta o nível de resistência à insulina. E aí, consequentemente, você vai precisar utilizar doses cada vez maiores de insulina, porque você está se tornando resistente à insulina. Isso é o que nós chamamos de diabetes duplo, onde você tem diabetes tipo 1, mantém péssimos hábitos e acaba desenvolvendo também características do diabetes tipo 2 devido a essa resistência à insulina como um mecanismo de proteção. Então, a partir de hoje, o que eu quero que você entenda é que a resistência à insulina não é a sua inimiga. Ela é um mecanismo de proteção e ela acontece para te ajudar e te avisar que, opa, tem alguma coisa errada. Então, se você está se tornando resistente à insulina, pare e analise o seu corpo, analise os seus hábitos, veja o que você está fazendo de errado, que está fazendo com que esse mecanismo de proteção seja ativado, ok? No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido melhor sobre resistência à insulina. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer esclarecê-lo. E te vejo também no vídeo da próxima semana. Um abraço e até mais!